Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos fazer um debate aqui no nosso Espaço Heráclito, o quinto programa gravado diretamente de Chicago sobre a deportação de Deus para Auschwitz. Um debate que eu considero totalmente fundamental, dada a noção de que após a tragédia do Holocausto, após a tragédia das duas guerras mundiais, no começo do século XX, e o desdobramento trágico e tétrico do capitalismo, a noção de totalidade de Deus, de justiça do mundo, em função de um Deus que paira onipotente, onisciente, onipresente, em função da bondade, ficou extremamente entravada e complicada para ser pensada com os termos da modernidade. Vamos fazer essa discussão hoje. Eu trouxe aqui alguns trechos para serem lidos com vocês, para que nós possamos desdobrar essa discussão. Mas antes, na outonal Chicago, que mais na verdade se parece a invernal Chicago, não sei se vocês estão conseguindo ver, que sai aqui o arzinho quente e condensado da minha boca, faz hoje em Chicago, a temperatura aqui chegou a menos 2 graus Celsius. Eu tô aqui, ó, enveredando fortemente no quintal da casa onde eu moro aqui em Chicago, para poder fazer uma gravação externa para vocês. Creio eu, uma das últimas do Espaço Heráclito até ao redor de abril e maio do ano que vem, porque hoje, apesar de estar menos 2 graus, vocês devem estar falando, mas o Flávio tá morrendo de frio ali, mas não tá ventando tanto, tá ventando um pouco, mas não tá fazendo tanto frio em comparação com outros dias aqui em Chicago. Essa semana mesmo, pessoal, a temperatura chegou a menos 11 graus Celsius. Isso ainda é um ensaio, diria que é a pré-estreia. Eu já peguei, pessoal, temperaturas da ordem de menos 20, menos 35 em Moscou e na Europa. Aqui, em janeiro do ano passado, janeiro de 2013, a temperatura chegou a menos 28 graus Celsius. Se vocês se lembram de um dos programas do Espaço Heráclito que eu gravei à beira do Lago Michigan, aqui em Chicago, vocês vão pensar então naquele Lago Michigan, aquele belo Lago Michigan, totalmente congelado. A temperatura chegou a menos 28 graus Celsius. Tudo bem? Bom, falando aqui um pouco do frio, eu sempre falo a vocês no começo das transmissões aqui no nosso Espaço Heráclito sobre os 3 canais por meio dos quais vocês podem assistir aos programas anteriores aqui do nosso Espaço Heráclito. São eles, pessoal. O primeiro, o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram no nosso Portal Heráclito, vocês têm na parte superior da página um link para vídeos. Quando vocês clicam sobre o link vídeos, vão se abrir 2 abas: intervenções heraclitianas, com aulas e palestras que eu venho ministrando, e um link específico para o nosso Espaço Heráclito. Ali, por intermédio desse link, vocês vão poder ter acesso a todos os programas da trajetória do nosso Espaço Heráclito. Esse nosso programa aqui é o 50º, tô abaixando o gol aqui, pessoal, porque se bater vento frio na orelha, o negócio aqui é surdez. Mas então, esse nosso programa aqui é o 55º da trajetória do Espaço Heráclito. Já foram ao ar 54 programas. E os 54 programas anteriores já estão disponíveis na página do nosso Espaço Heráclito. Esse programa de hoje, a deportação de Deus para Auschwitz, estará disponível logo mais, logo menos eu até diria, porque o nosso Adriano Borim, da Balu Design, vem subindo os vídeos ali todos para o nosso Portal Heráclito. Então esse é o primeiro canal. Os outros 2 canais, pessoal, são o YouTube. Vocês colocam ali Espaço Heráclito ou Flávio Ricardo Vassoler, o meu nome. No YouTube vocês vão ter acesso a todos os programas. Vale lembrar que os programas, tanto no YouTube quanto no Portal Heráclito, estão numerados. Então vocês conseguem assistir, de certa maneira, a ordenação dos programas do nosso Espaço Heráclito. Não há uma ordem, eu diria, lógica dos debates. Os debates se sucedem. Vocês veem que eu já fiz uma discussão aqui sobre hedonismo social e os serial killers. Hoje estou fazendo uma discussão teológico-histórica sobre a deportação de Deus para Auschwitz. Já fiz discussões aqui literárias, filosóficas, políticas, sociais e assim por diante. Não há propriamente uma ordenação.
mas vocês conseguem ter acesso à continuidade dos programas até com a numeração de cada um deles. E a terceira fonte, por meio da qual vocês podem ter acesso aos programas do Espaço Heráclito, é a página da TV UOL, a nossa parceira, aqui da nossa TV Geração Z. Na página da TV UOL, vocês vão ter acesso a boa parte dos programas do Espaço Heráclito que já foi ao ar. Tudo bem? E vale lembrar que o nosso Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, nesse período em que eu estou aqui nos Estados Unidos, desde setembro desse ano, setembro de 2014, até finzinho de agosto de 2015, é o período que eu vou ficar aqui nos Estados Unidos. Nesse período, o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, na página da nossa TV Geração Z, www.tvgeraçãoz.com.br ou www.tvgz.com.br. Tudo bem, pessoal? Ótimo, vou controlando aqui o nosso horário. Eu gostaria, estou aqui com a Bíblia para começar essa discussão com vocês. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a noção de deportação de Deus para Auschwitz. Vamos falar, mas isso é uma provocação? Não, provocação é a consecução da história, eu diria, da história humana como um todo, mas sobretudo da realização de Auschwitz. E por quê? Porque a partir do momento em que há a eclosão da modernidade, da dupla revolução industrial e francesa, a noção de patamar de igualdade vai se realizando ou vai se materializando ideologicamente, se não de forma efetiva na praxis da reprodução das sociedades, mas ao menos como imaginário coletivo, de tal maneira que os desmandos, de tal maneira que a brutal desigualdade, de tal maneira que as distinções naturalmente concebidas sejam não apenas questionadas, mas tensionadas pelos movimentos de emancipação, seja os movimentos de emancipação dos trabalhadores, seja os movimentos de emancipação dos partidos políticos de esquerda e assim por diante. Então a noção de que a história humana se concebe como um movimento emancipatório, como um movimento de consecução da igualdade entre os homens, forjou, ao menos ideologicamente, por exemplo, a fundação dos Estados Unidos. Vocês têm a bandeira aqui dos Estados Unidos sobre o meu ombro esquerdo. Então vocês têm, ao menos ideologicamente, nós sabemos como é a brutal atuação da política externa norte-americana e a própria concentração de renda, essa plutocracia que vem se estabelecendo aqui nos Estados Unidos, mas em termos de base fundante, o movimento de independência dos Estados Unidos, 1776, foi politicamente um movimento de influência para a Revolução Francesa. É claro que há uma grande retroalimentação. Os pensadores iluministas influenciaram sobremaneira os libertadores norte-americanos e o movimento de consecução da independência norte-americana influenciou os jacobinos, os realizadores da Revolução Francesa. Mas muito bem, a noção de Deus, pessoal, é uma noção racionalizada secularmente pela Igreja Católica, falando aqui, obviamente, que eu estou falando do Ocidente, a noção de Deus é muito mais antiga do que a Igreja Católica, mas eu tenho aqui a Bíblia Católica nas mãos para ler um trecho com vocês que eu considero fundamental para nós entendermos como determinadas noções de Deus são, em grande medida avessas à concepção de modernidade, de história, é a concepção do homem, a concepção de igualdade que vai permeando a modernidade. Eu estou aqui com vocês não à toa, eu trago aqui para vocês não à toa o trecho chamado Sacrifício de Isaac, que pertence ao primeiro livro do Velho Testamento, ou seja, o Gênese. O Gênese, em italiano, ao mês Gennaio, que é janeiro, o primeiro mês, o mês do nascimento, o mês da Gênese. O Gênese é o primeiro livro do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros que formam a Bíblia. E vale lembrar que o Velho Testamento não é um texto, não comporta textos originalmente cristãos. O Novo Testamento, sim, é um livro, é composto por livros cristãos, o Velho Testamento originalmente judaico, e depois a Igreja Católica vai fazer a compilação dos textos judaicos com os novos textos cristãos do Novo Testamento para formar a versão que a Igreja Católica concebe como a Bíblia. Há diferenças entre
a Bíblia católica e a Bíblia protestante, em relação a alguns livros que os protestantes consideram apócrifos e a Igreja Católica toma na sua própria Bíblia, mas eu quero ler para vocês esse trecho do sacrifício de Isaac para nós desdobrarmos a discussão sobre as profundas aporias e contradições pelas quais a noção de Deus passa na nossa contemporaneidade. Vamos ali, pessoal. Vou até ter que tirar aqui a minha inusitada luva marrom e ler para vocês aqui esse trecho. Vamos lá. Sacrifício de Isaac. Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Abraão dos patriarcas judaicos. Deus disse: toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, teu filho Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar a Deus, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E, enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram a caminhar. Quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui, disse Abraão. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos. E, tomando-o, ofereceu-o em holocausto a Deus em lugar de seu filho. Abraão chamou este lugar de Javé e Iré. Deus proverá, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé e Iré. Pessoal, esse sacrifício de Isaque, já minha luva marrom foi ali para o outro lado, vou até colocar a mão no bolso agora. Esse sacrifício de Isaque, eu diria que em função dos valores que foram concebidos pela modernidade, eu diria que o sacrifício de Isaque é uma das passagens mais extemporâneas, mais anacrônicas, em relação ao que nós esperamos de uma entidade como Deus. É bem verdade que Deus, historicamente, foi concebido como o Todo-Poderoso, ou como dizem aqui os norte-americanos, o Almighty, o Todo-Poderoso, o Grande Pai. Porém, a noção de que Deus, que tem como um de seus mandamentos temer a Deus sobre todas as coisas, certamente os espectadores do Espaço Heráclito já ouviram a expressão temente a Deus, que a relação do homem com a divindade, em relação, sendo posta como um temor, como um tremor, como uma noção do completo ajoelhar-se, é algo
que numa sociedade extremamente hierarquizada, numa sociedade com pouquíssimo ou quase nenhum controle sobre a natureza, numa sociedade de alienação do seu próprio poderio em relação às potentades, à potencialidade de Deus, que seria o Senhor do desconhecido, nesse sentido, tem sentido a noção de um Deus como não só o Todo-Poderoso, como o completo irascível, como aquele que não deve satisfações, quaisquer que sejam, aqueles que são suas criaturas, entre os quais os homens, os vários animais, os vegetais, os minerais e os homens. Quando existe um filme maravilhoso sobre o qual eu já escrevi, inclusive há um texto sobre ele, um ensaio sobre esse filme, que eu escrevi e está presente no livro, no meu segundo filho literário, O Tiro de Misericórdia, que eu lancei ali pela editora Universos no fim de agosto desse ano, um ensaio sobre o filme Tolerância Zero, em que um jovem judeu muito inteligente, faz a seguinte especulação: o fato de Deus ter usado de uma artimanha que fez com que um pai levantasse a faca para um filho, como um capricho para saber se o pai de fato temia a Deus sobre todas as coisas, poderia entregar o seu próprio filho a Deus, já é algo completamente amoral por excelência, já é algo completamente execrável e que tolhe sobremaneira a possibilidade da relação com Deus. E mais, diz esse menino, o que seria de Isaac, do filho Isaac, diante da visão de que o pai, em função da fé em Deus, teria coragem de levantar uma faca contra o próprio filho? Então essas questões, que são extremamente tétricas por si só, e que trazem uma noção de Deus, que, como entidade boa, por excelência, me parece extremamente contraditória, e creio que os espectadores do Espaço Heráclito concordarão comigo. Como é que nós podemos conciliar a noção de bondade, que na modernidade se vincula à caridade, mas também à percepção de que as pessoas são iguais entre si, de que as diferenças que agem entre as pessoas, essas diferenças não implicam que elas sejam desiguais socialmente, que elas possam ser tratadas perante a lei com desigualdade, ou, no ápice da utopia iluminista do socialismo, que elas inclusive sejam socialmente desiguais. Mas aqui, para nós, vem à tona a noção de que esse Deus desponta com uma noção anacrônica já na passagem, e que quando as grandes rupturas, que eu diria do século XX, e no segundo bloco do Espaço Heráclito, nós vamos discutir por que essas rupturas se tornam mais tétricas com a indústria do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e por que a noção de Deus fica extremamente contraditória nesse sentido. Nós vamos entender que a possibilidade de uma totalidade divina, de uma justiça, tendem a ser contraditórias, tendem a ser extremamente tétricas em função desses acontecimentos de guerra, e eu vou tentar mostrar a vocês algumas possíveis respostas que a teologia tentou fornecer para dar sobrevida à noção de Deus. Então, pessoal, esse fim do primeiro bloco desse nosso Espaço Heráclito, quinto Espaço Heráclito aqui, gravado em Chicago, nos Estados Unidos, a discussão sobre Deus parte de uma noção de que o homem não apenas se ajoelha diante de Deus, mas passa a assumir um protagonismo socialmente estabelecido nas suas ações, passa a tentar compreender um Deus que se transforma historicamente nas suas concepções, para que ele possa se aproximar do homem, e não no sentido de todo-poderoso que traz o dilúvio, mas em alguém que se aproxima das noções de bondade e consecução de igualdade que a história tenta realizar. Eu vou terminando esse primeiro bloco do nosso Espaço Heráclito. Nós voltamos já com a continuação da discussão, a deportação de Deus para Auschwitz, pessoal. Voltamos já. Até mais.